Olá, amada igreja, Pai do Senhor. Vamos dar continuidade, ao assunto que nós estamos comentando, que é Cristo no Antigo Testamento. No vídeo passado a gente falou um pouquinho de Noé, e hoje a gente vai continuar falando mais um pouquinho, porque essa passagem, ela revela muitas coisas, amados, muitas coisas. A gente viu que Noé, diante de um tempo ali difícil, 100 anos, 100 anos ali trabalhando na arca, fez tudo conforme o Senhor tinha dito, como a gente já viu. E o Senhor colocou a fé no coração dele. E ele esperou. E ele fez conforme tudo o Senhor tinha dito. E paralelamente a gente entende que ele ali falava sobre arrependimento e pecado ao povo, mas ninguém se converteu. E o Senhor, graciosamente, escolheu a sua família para salvar. Em Gênesis capítulo 6, versículo 13, o Senhor diz: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência, violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Amado, então, aquela criação que o Senhor tinha feito lá em Gênesis capítulo 1, do versículo 20 ao versículo 30, o Senhor iria destruir tudo. E ele prometeu e ele fez. Porque olha só, capítulo 7, versículo 21. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos, animais selváticos e de todos os enxames de criaturas que povoam a terra e todo o homem. Tudo foi destruído, amados. Versículo 22. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra secou, morreu. Versículo 23. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem e o animal. Os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Amados, a gente vê aqui uma simbologia do juízo de Deus. Puramente o juízo de Deus, amados. Você já imaginou, no mundo da antiguidade, toda a terra sendo destruída e só apenas 8 pessoas o Senhor escolheu para salvar? E os animais que ele relata. Amados, é uma palavra muito dura, mas é a verdade. Deus é amor, mas não é só isso. Nosso Deus é santo, o nosso Deus é Deus de justiça, Ele é santo. Amado, a Bíblia é um tesouro, a gente já falou várias vezes sobre isso. É o próprio Deus falando, é Ele se revelando. Então Ele quer que nós conheçamos mais dEle, conheçamos a verdade sobre Ele. Então lê a Bíblia. E aqui aponta para o juízo. Em João capítulo 15, versículo 16, o Senhor Jesus disse que não foi vocês que me escolheu, mas eu escolhi a vós, Então o Senhor, o próprio Deus, escolheu salvar a família de Noé. Simbologia de Cristo. O Senhor salvou Noé. O Senhor, hoje, Ele quer salvar. Ele tem poder para salvar. E glória a Deus daqueles que escutam a sua voz, que abrem seu coração, e entregam sua vida a Ele. E Noé, ele não sabia o que estava por vir. O Senhor colocou a fé em seu coração e ele fez tudo ali. E Noé achou graça diante do Senhor. Gênesis capítulo 6, versículo 8. E no versículo 18 do mesmo capítulo, o Senhor diz:
Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos. O Senhor está estabelecendo uma aliança com Noé, né? Mas estendeu-se até a família dele. E essa aliança aqui, o Senhor vai renovar, né? Lá no capítulo 9, depois do dilúvio. Já a terra seca, Noé sai da arca, né? Os animais. Detalhe, viu? Deus que manda Noé sair da arca, né? Claro, ele verifica se está tudo seco, mas ele espera a ordem do Senhor. Capítulo 9. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Amados, o que é gracioso é essa promessa que ele fez a Noé aqui, essa promessa, essa ordem, né? Ele deu também a Adão e Eva, Gênesis capítulo 1, versículo 28. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que rasteja pela terra. O Senhor estava renovando a aliança, né? O Senhor tinha destruído a sua primeira criação e agora, né, o Senhor iria refazer a criação, né? A terra ia ser povoada a partir, né, dos descendentes de Noé. A Bíblia revela isso. Gênesis capítulo 10, versículo 32, quando ele fala da genealogia de Noé, dos descendentes de Noé. Ele diz: são estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram disseminadas as nações da terra, depois do dilúvio. Ou seja, toda a terra descende, né, de Noé. E o que é gracioso, amado, que o Senhor fez, né? O Senhor fez a promessa da aliança, né? Lá com Adão, né? Quando o Senhor deu a ordem a ele. Quando ele pecou, no capítulo 3, versículo 6, né? Que Eva viu que o fruto era, né, agradável aos olhos e partilhou o fruto com seu marido. Ali ele desobedeceu, né? Houve a quebra da aliança. Mas o Senhor os perdoou, né? No capítulo 3, versículo 15, como a gente viu, da promessa do descendente da mulher. E aqui o Senhor renova com Noé a aliança. E olha, né, que coisa maravilhosa. Lá em Gênesis 6, versículo 18, o Senhor diz assim: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Aí agora, depois do dilúvio. Capítulo 9, versículo 8. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. O Senhor disse no capítulo 6, versículo 18, que era contigo. Agora ele está dizendo a Noé e aos seus filhos. Ele está estendendo a aliança. E no versículo 10 diz assim: e também com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos, os animais selvagens que saíram da arca, como todos os animais da terra. A aliança se estende a tudo. A gente vê o cumprimento aqui, né, da palavra que tem lá em Efésios, que através de Cristo Jesus o Senhor veio reconciliar tudo. A terra inteira, amado. A Bíblia é linda, a Bíblia é fantástica, é a palavra do Senhor viva, é o cumprimento gradativamente. A gente, no início, é difícil a gente ver, né? Cristo no Antigo Testamento, mas devagarinho a gente vai entendendo, o Espírito Santo vai iluminando, a gente vai buscando e a nossa mente vai se abrindo, a gente consegue enxergar. Sabe que é como às vezes a gente está diante de uma janela fechada, em dia de chuva, que o vidro fica embaçado? Pronto, às vezes fica embaçado, mas quando você vai buscando e perseverando, o Senhor vai iluminando e aquele embaçamento vai passando e você vai conseguindo ver ele
E glória a Deus. E a gente vai se firmando na palavra, amados, a gente vai amadurecendo a nossa fé, é algo gracioso. Persevere na sua leitura bíblica. Medite, estude. Olha, e essa aliança que o Senhor estendeu a Noé, ele diz aqui, no versículo 12, este é o sinal da minha aliança, sim, capítulo 9, viu ainda, de Gênesis, capítulo 9, versículo 12. Disse Deus, este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Ora, Cristo aqui novamente, amado, Cristo está aqui novamente. É a aliança que o Senhor fez para perpétuas gerações. Noé saiu da arca com a sua família. Né? O Senhor está recriando uma simbologia dos novos céus e a nova terra, amados. O dilúvio, a gente já viu, foi juízo de Deus, simbologia do juízo futuro que vai acontecer. E o novo céu e a nova terra, simbologia, né? A segunda criação é a simbologia dos novos céus e nova terra que o Senhor vai fazer quando Ele voltar. Tudo é cumprimento da ponta para Cristo, amado, tudo. É algo maravilhoso, é a palavra se cumprindo, é o Senhor revelando gradativamente o seu plano redentor na pessoa do seu Filho amado Jesus. É maravilhoso. E essa aliança que o Senhor tinha feito, né, lá anteriormente com Adão, Adão pecou, o Senhor perdoou, né, fez a promessa do descendente. E o que eu quero dizer para vocês, amado, que o Senhor renovou a aliança com Noé. Mas o interessante é que mais para frente, no mesmo capítulo, versículo 20, sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Versículo 21. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Ou seja, Noé, homem falho como eu e você, como Adão que pecou, Noé também pecou. Olha, e depois do Senhor ter feito a aliança, renovado a aliança, ele pecou. Isso significa, amados, que a aliança com o Senhor não depende de nós, é puramente do Senhor. A salvação é totalmente obra do Senhor. Jonas, capítulo 2, versículo 9, confirma, a salvação vem do Senhor. Então, assim, nós somos imperfeitos, vamos ficar aqui na terra e pecando até a gente estar aqui, até deixar essa terra, mas a gente não é para ficar tendo prazer no pecado. Pelo contrário, a gente tem que lutar contra a nossa natureza pecaminosa. Né? Noé, né, pecou, Adão pecou, mas o Senhor perdoou. Né? E assim acontece com a nossa vida, amados. Acontece com a nossa vida gradativamente. Né? O Senhor vai nos regenerando, vai nos transformando, né? Perdoando os nossos pecados diariamente. Né? Mas isso é uma luta grande, é uma perseverança na palavra, em oração. Né? Que o Senhor nos ajude. A palavra dele é graciosa, é maravilhosa, ela transforma a nossa vida gradativamente, amados. E eu quero finalizar aqui com uma passagem, né, do próprio Jesus, que ele fala lá em Mateus, capítulo 24. É um alerta para a gente. 24, versículo 37 a 39. Mateus, capítulo 24. Que ele diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amados, Jesus, o próprio Deus, né, trazendo à memória os dias do dilúvio, o juízo que foi feito,
que não vai ser diferente. E hoje a gente vê, né, as pessoas vivendo cada um da sua vida, a sua maneira que acha que é correto. Vigie, amados, vigie. Que o Senhor os ajude, que o Senhor nos ajude, que Ele nos dê graça, que a gente possa perseverar no Senhor. Nós cremos na pessoa de Jesus, então cremos. Devemos crer em tudo que Ele fala, tudo que Ele deixou, tudo que Ele falou é verdade. É a verdade. Ele é a verdade. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça e que a gente persevere nessa fé até o fim. Por Ele, com Ele, para Ele. Tudo para a glória dEle. Hoje e sempre. Amém. Que o Senhor nos ajude e até o próximo vídeo.